Dia 25, fazendo devocional, uma vida com propósitos, e o tema de hoje é transformado pela provação. E o versículo base tá em 2 Coríntios 4:17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma eterna glória que pesa mais do que todos eles. Uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, né? Do que os nossos sofrimentos momentâneos. Deus usa as dificuldades e sofrimentos para nos transformar e nos tornar semelhantes a Cristo. E, gente, nesse devocional eu cheguei a colocar um kkk aqui, um help, porque realmente eu achei engraçado. A vida, ela é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura que os problemas são normais, entre aspas. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha nem fora do comum o que lhes vai acontecer, ou seja, as perseguições, as guerras, as batalhas, as leves e momentâneas tribulações, né? Os sofrimentos. Então, as mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão nos nossos dias mais sombrios, né? Quando o nosso coração estiver partido, quando a gente se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for muito intensa, nos dias em que a gente decide buscar somente a Deus. E é durante os períodos de sofrimento que a gente aprende a fazer orações sinceras. É quando a gente faz, né, as nossas orações mais sinceras, autênticas e honestas. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para oração superficial. Olha que forte, gente. Então, eu ainda grifei aqui, ó, bem bonitinho, porque falou muito comigo, né? As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Nossa. Como o primeiro ponto, o autor traz Romanos 8, 28 e 29 para ele esmiuçar. Ele fez um estudo sobre isso. Eu vou ler Romanos e aí a gente vai fazer o estudo que o autor fez. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, o início, né? Sabemos. Esse sabemos é o quê? É uma certeza que se fundamenta na verdade que Deus tem um pleno controle do universo e ama todos nós. Então, sabemos essa certeza. Que Deus age. Há um grande projetista por trás disso tudo que a gente está vivendo aqui. Nossa vida não é um resultado do acaso ou da sorte. Deus agiu, Deus nos criou, né? Deus age em todas as coisas. O plano de Deus para sua vida envolve tudo o que acontece com você, incluindo os erros, os pecados, as mágoas, as doenças, as dívidas, os acontecimentos infelizes, morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Então, se você está passando por algo que você pensa, né? Não tem como eu sair dessa, ou meu Deus, dessa eu não passo. Deus age em todas as coisas. Para o bem. Deus é especialista em extrair o bem de tudo e ele converte o mal em bem. Então, isso não quer dizer que tudo vai ser bom, né? Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizado mal e cruel. Mas o propósito de Deus, ele é maior, né? Maior que os nossos problemas, maior que o nosso sofrimento e maior que os nossos pecados. Daqueles que o amam, dos que foram chamados. Essa é uma promessa somente para os filhos de Deus, não é para todos. É daqueles que o amam, dos que foram chamados. E de acordo com o seu propósito. E que propósito é esse, né? Que a gente seja semelhantes ao Filho. Deus permite que tudo que acontece em nossa vida é por causa desse propósito, né? Como diz ali no finalzinho, ó. Para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Legal, né? Gente, eu adorei esse detalhe, esse esmiuçado do autor.
E aí, como um tema, né, ele traz edificando um caráter semelhante ao de Cristo. E ele traz a ideia de que cada problema é uma oportunidade para a edificação do nosso caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Então, quando a gente é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus na gente. E olha só como que o autor traz, né, essa ideia, fazendo uma comparação com a prata. Foi feita a seguinte pergunta ao ourives: como você sabe que a prata é pura? E ele respondeu: quando vejo meu reflexo nela. Então, quando as pessoas vão saber que a gente está refinado pelo sangue, né, por Deus, é quando as pessoas verem o reflexo de Jesus na gente. Legal, né? Eu achei muito legal. E algo também que eu marquei aqui foi que o que acontece exteriormente em nossas vidas não é tão importante quanto o que acontece aqui dentro, né? Quanto o nosso amadurecimento, a nossa forja, tudo. Tudo que está acontecendo aqui dentro é muito mais importante do que está acontecendo agora nesse mundo externo, né? O próximo tema é reagindo aos problemas como Jesus reagiria. É difícil. Mas a gente vai ter aqui algumas ideias do autor. E o primeiro é: lembre-se de que o plano de Deus é bom. Sempre que Deus disser não a um pedido seu de alívio, lembre-se que Ele está fazendo o melhor para você, o melhor para nós. Ele está nos treinando para que a gente possa viver de acordo com o seu santo propósito. Então, é muito importante que a gente se mantenha concentrado no plano de Deus, não no nosso problema ou no nosso sofrimento. O segundo, né, passo para reagir como Jesus reagiria é: exulte e agradeça. E o autor traz, que é uma passagem da Bíblia, né? Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. E ele traz aqui para a gente se atentar a esse versículo. Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias desse mundo. Em vez disso, Ele quer que você demonstre gratidão pelo fato de usar os problemas que o aflige para o cumprimento do propósito dele. E por último, o 3 é: recuse-se a desistir. Jesus com certeza não desistiria. E é um processo lento, né? A refinação do caráter, a construção do caráter. A gente não pode desistir dessa construção, daquilo que a gente está fazendo hoje. E aí eu vou ler para vocês para finalizar. A construção do caráter é um processo lento e sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo, atrasamos o nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda pior. Algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. E se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte: o que queres que eu aprenda? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não desista e cresça. E agora, pensando sobre o nosso propósito de vida. O tema para a reflexão é: existe um propósito por trás de cada adversidade. O versículo para memorizar é: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28, que a gente leu aqui antes. E a pergunta para vocês meditarem hoje é: que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento ainda maior? Então, hoje é algo bom, é algo que você vai olhar para trás e você vai pensar assim: meu Deus, eu cresci com isso. Eu sou uma pessoa diferente depois disso. E existem muitas circunstâncias, hein, gente? Com certeza. Que o Espírito Santo traga a luz para vocês, né? E é isso, a gente se vê amanhã.